Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Eu quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Às vezes você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Olá, iniciamos mais uma edição de Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, desejando a você que está aí nos acompanhando um grande abraço, paz e bem em sua vida, nas bênçãos do nosso Mestre Jesus. Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, ao vivo, às 8h30 da noite. E você, através aí do Facebook e do YouTube, pode participar do nosso programa, estão aí os canais de comunicação, você pode enviar a sua mensagem, pode fazer uma pergunta, e nós teremos o maior prazer em compartilhar aqui com você as nossas falas, todo o conteúdo do programa, sempre à luz da doutrina espírita. Nos acompanhando, aí está na tela também o nosso querido Ronaldo Gomes. E aí, Ronaldo, boa noite a você, muita paz, sua saudação. Boa noite, muita paz, saúde e gratidão a todos mais uma vez. Primeiramente a Deus e a todos vocês por nos oportunizarmos, eu e Marcos, a estar aqui nessa transmissão, nesse nosso estudo. Muita paz. Você que nos acompanha percebeu que não está entrando no ar a vinheta de apresentação do programa. É porque nós estamos aqui pela Estação da Luz fazendo a divulgação do filme que vai entrar em cartaz nos cinemas sobre o famoso médium Zé Arigon, que recebia o Dr. Fritz, o grande cirurgião espiritual. Então, fique aí ligado e não deixe de ir no cinema a partir de setembro para assistir esse filme, que foi muito bem produzido, as cenas já mostram isso, né? E para conhecer o Zé Arigon, que foi muito famoso em sua época. Muito bem, nós estamos aqui trabalhando no programa a importância da infância e estamos nos baseando em O Livro dos Espíritos, das questões 379 a 385, que é sobre a infância. Já fizemos 2 programas sobre a importância da infância e agora nós vamos fazer o programa final desse tema, melhor dizendo, não dentro do tema, mas dentro do conteúdo deste item de O Livro dos Espíritos. E nós agora temos o final, porque agora nós temos as questões 384 e 385. Calma, você está pensando, só 2 questões do Livro dos Espíritos, 1 hora de programa?
Eles vão falar tanto assim. Calma, porque a 385 tem uma resposta dos espíritos que realmente dá um programa inteiro sobre educação. E aí, Ronaldo, como é que nós vamos começar, então, essa abordagem? Marcos, fazendo apenas uma recapitalização da importância da infância e na missão. Então, eu já vou iniciar com a 384, e assim nós damos aí, você dá essa visão geral, que ele diz aqui, porque os primeiros gritos da infância são do choro, que é muito importante, e os espíritos são felizes na resposta, para exercitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendeis que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades. Admirai, pois, em tudo a sabedoria divina. Mais uma vez aí, Deus trazendo em sua infinita sabedoria para nós esse intercâmbio no despertar e sensibilidade e nos conscientizar da importância, Marcos, da infância. Um simples choro, um simples despertar da criança vem para nós, como ele diz aqui, nós não nos inquietaríamos com essas necessidades primeiras da infância. E o que você diz? É isso mesmo, Ronaldo. De fato, né, nós vemos como que os espíritos, eles realmente sabem colocar, né, as suas respostas e sempre enaltecendo a sabedoria e a perfeição divinas. Nós já vimos anteriormente que nós não sabemos quem é o espírito que agora está como nosso filho, que reencarna. Ele vem num corpo frágil, débil, justamente para nos sensibilizar, né, para nos tocar na área sentimento. Se ele nascesse ali na hora do parto, já nascesse assim sorrindo, todo feliz, dizendo, tá tudo bem, nós provavelmente não iríamos dedicar todo o amor a ele. Então, quando ele nasce e chora, que, aliás, a ciência até hoje não sabe responder por que o bebê chora assim que acontece o nascimento, há uma série de explicações fisiológicas, mas os espíritos vão para justamente o lado espiritual disso, o lado sentimental. Ele chora que é para sensibilizar a mãe. Ele chora para dizer, olha, eu preciso de você. E como precisa. O primeiro ano de vida, então, é quando a criança mais necessita. Ela vai sempre necessitar, mas nesses primeiros momentos, o espírito, porque está num corpo extremamente frágil, que ainda vai se desenvolver, o espírito, então, é totalmente necessitado, mas não apenas dos cuidados de higiene, de alimentação, de exames médicos, principalmente, ele é necessitado de cuidados afetivos, amorosos, de ser bem recebido, aconchegado, e, pelo menos em termos gerais, os pais sempre ficam sensibilizados com o nascimento do filho. Então, é por isso o choro, né, que é para despertar em nós o sentimento mais profundo, e especialmente da mãe, e esse espírito, que não sabemos quem é, ser, então, bem acolhido. Muito bem, Marcos. Agora ele vem na pergunta 385, e aí vamos fazer um desfecho aqui, sintetizando bem. Nós já comentamos muita coisa, mas vamos lá. 385, ele diz assim, qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade? E, particularmente, ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? E eu gosto da resposta, que a resposta é rápida e objetiva. É o espírito que retoma a sua natureza
e se mostra tal qual era. E aí, Marcos, vem mais uma vez uma pergunta sobre isso. Então, se essa educação, que vem desde mesmo do antes-nascimento, como nós já falamos aqui, e durante o nascimento e após o nascimento, a educação ela tiver muitos pontos, ou praticamente deficitária, ou, por outro lado, uma educação que prime pelos valores, pelo amor, pelo carinho, ainda que tenha alguns contratempos, que é claro que há alguns contratempos, ele vem se mostrar, então, como ele diz aqui, com a natureza. Se não houve o burilamento, então é como se retomasse essa com força total o que o espírito era em relação ao tal qual ele era antes de reencarnar, como diz aqui os espíritos? Exatamente, Ronaldo. Nós não sabemos quem é o espírito, não é mesmo? Nós não sabemos quais são as suas tendências, não sabemos qual é o seu passado, e nem as suas ligações conosco, né, se de afeto ou de desafeto. Mas nós temos como saber, observando, percebendo, notando as características e as tendências da criança. E Allan Kardec é muito claro, e nós já estudamos isso aqui no programa, quando diz que a educação precisa corrigir as más tendências que o espírito apresente. Então, nós estamos falando aqui da educação moral. E aí você colocou na sua fala, Ronaldo, você já deixou bem claro que, na verdade, existem dois tipos de educação. A educação que ilustra o intelecto, a educação que dá muito conhecimento ao espírito, mas que nem sempre, de fato, educa, e a educação que corrige, a educação que dá bons exemplos, a educação que desenvolve as virtudes desse espírito. Então, são duas educações completamente diferentes. Bem, o que acontece com o adolescente? Quando ele entra na adolescência, porque muitos pais dizem, meu filho, ou minha filha, né, mudou da água para o vinho. Antes participava, aquela coisa toda. Agora, parece que a gente fala, entra por um ouvido, sai pelo outro, é a mesma coisa que nada, quer ser independente, aliás, quer ser não, é independente, vive fazendo o que bem entende, não dá satisfação. Bom, o espírito traz suas tendências, que estão latentes nele. Se a educação moral exercer a influência que precisa exercer, se forem más tendências, elas serão atenuadas ou mesmo corrigidas. Mas se a educação não está dando isso, o que vai acontecer então com esse espírito na adolescência? É que o corpo agora já está pleno, né? O corpo físico se desenvolveu. Pronto, ele pode usar praticamente todas as possibilidades que o corpo físico lhe dá. Então, moralmente, agora ele passa a ser quem ele é, e, óbvio, com as influências que também ele está sofrendo da sociedade. Então, vamos fazer aqui, Ronaldo, um exemplo. Vamos pegar aqui, né? Você está lá com o seu filho, mas só está preocupado com o que ele vai ser quando crescer, ou seja, qual vai ser a profissão, etc. e tal. Agora, você não está nem aí com o comportamento dele, com as amizades dele, com as influências que ele está recebendo da internet, dos games, lá na escola e assim por diante. Você não está nem aí. Você está vendo que o seu filho vai ser doutor, e você está fazendo todos os esforços para que ele seja doutor. Então, ele está indo, e dentro de casa, na verdade, porque isso é um processo, ele já vem mostrando desobediência, ele já vem mostrando falta de limites, mas você acha, não, que isso passa, isso é da fase, e não sei o quê. De vez em quando você dá uma chamada de atenção e coisa e tal. Mas quando ele entra na adolescência, ele começa a perceber que ele não é mais uma criança, embora ele ainda não seja um adulto, mas que ele pode perfeitamente ter toda uma independência e que ele não precisa mais ficar dando satisfações aos pais.
Chega. Isso aí é quando ele foi criança. Agora acabou. Ele vai sozinho para a escola, ele sai sozinho da escola, ele sai com os colegas, ele começa a namorar. Então, ele começa a exercer toda uma independência. Como a educação dos pais não foi uma educação para corrigir más tendências, não foi uma educação moralizante, ele começa a se mostrar como ele é. E vai se deixando levar, vai se deixando arrastar pelas influências sociais sobre ele. Então, o egoísmo dele, a insensibilidade dele, a sua indiferença, a sua violência, muitas vezes, ou se deixar levar pelas drogas e assim por diante, foi um processo que começou lá na infância, mas que agora eclode. Eclode porque agora ele é o que ele é, pronto, acabou, porque a educação não corrigiu as suas más tendências. Mas ele não poderia pegar o bom caminho? Poderia, se ele já trouxesse isso consigo, porque o espírito superior consegue, né? Apesar da falta da educação, dos bons exemplos dos pais, e apesar das más influências sociais, ele até consegue, mas vai ser uma luta árdua que ele vai ter que fazer consigo mesmo. Então, a educação precisa auxiliá-lo também. O nosso André Luiz, o espírito André Luiz, diz que 90%, olha só, gente, 90% dos seres humanos se deixam levar pelas forças das circunstâncias, pelas forças sociais, por esse jogo de influências em cima deles. Então, nós precisamos exercer a educação, porque se não fizermos essa educação moral, depois nós não teremos do que nos queixar daquilo que os nossos filhos vão se tornar, e já a partir da adolescência. Perfeito, Marcos. Tem uma outra observação aqui que os espíritos fazem, você já comentou, é só reforçando. Ele fala assim, que aí vem a observação em nota de rodapé, né, de Kardec. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência, que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar. E ele começa a dar explicação, como você já colocou isso, então nós vamos partir daí dando os reforços necessários para compreendermos essa importância da infância. Aí ele diz, na nota, as crianças são os seres que Deus envia a novas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência, mesmo numa criança de natureza má. Suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Olha que bacana essa oportunidade que Deus nos dá, justamente como se fosse a primeira vez, para a nossa reparação, os cuidados que iremos ter na nossa formação do caráter, dos valores, da humanização, da espiritualização e humanização, vamos colocar assim, nesse burilamento, que na verdade é um burilamento. É como a água que está no filtro e vai tirar toda aquela impureza. O filtro vai tirar toda aquela impureza, quer dizer, em parte, não totalmente, mas já começa filtrar essas necessidades. A própria infância, então, Marcos, já é um marco nesse burilamento do espírito, nesse aperfeiçoamento do espírito, a própria inocência, entre aspas, que traz naquele primeiro momento, da sensibilidade, ele está mais aberto, mais propício a esse burilamento, até chegar a certa idade, seria 7, 8, 9 anos, por aí? É isso aí, Ronaldo. Você usou um exemplo muito bom, o filtro. A infância é o filtro do espírito, né? Porque Deus está dando a ele uma nova oportunidade. Agora, para que seja uma nova oportunidade, ele precisa realmente esquecer o passado. Porque se ele vê que o passado com ele, não seria uma nova oportunidade. Então, o período da infância é o filtro que vai depurar as suas mazelas. Ele vai receber carinho, afeto, atenção, está assumindo uma nova personalidade, e aí o seu passado vai ficar lá no inconsciente, mas, claro, ele vai trazer as tendências. Por isso, que não dá no processo educacional
para, na infância, corrigir totalmente o espírito, educar totalmente o espírito. Coisas vão ficar, porque são latentes, dependendo do que ele está trazendo desse passado. Aí depois, e aqui vamos comparar com esses reality shows que tem aí na TV, de sobrevivência em floresta, isso e aquilo, e quem assiste isso sabe que filtrar a água é muito importante, mas que não basta, porque eles estão no meio da natureza e os participantes não sabem se aquela água tem algum tipo de contaminação. Então, se você consegue filtrar, depois tem que ferver. Aí sim, você pode beber a água. Ou seja, e o que é a fervura? As provas e expiações, pelas quais o espírito vai ter que passar. Então, durante a infância, é o refrigério, é o filtro, os pais ali, os educadores, mas pouco a pouco a criança tem que passar pelo convívio social, que começa já na escola, né? Porque na escola já vai ter essas primeiras experiências de socialização e depois vai começar a viver no mundo. E aí é claro que, dependendo do que o espírito está trazendo do seu passado, vai ter que ferver um pouquinho. Né? Vai ter que... Aí vem... Ele pode, apesar da boa educação recebida, apesar das suas boas disposições antes de reencarnar, ele poderá vir a falir, poderá vir a se equivocar. Sim, claro que sim, sem nenhuma dúvida que isso poderá acontecer. Mas se ele recebeu uma boa educação, bons exemplos, isso vai ter um peso significativo para ele. Como nós todos somos espíritos imperfeitos, no maior ou no menor grau, o bom senso já nos diz isso, é impossível que você não cometa nenhuma falha, que você não tenha nenhum equívoco, né? Isso é impossível aqui na Terra. Mas, com certeza, a educação moral vai balizar esse espírito, para que ele possa se trabalhar e transformar possíveis más tendências em boas tendências. Então, podemos dizer, Marcos, que um dos marcos em relação onde aflora praticamente essas tendências que estavam ali latentes, como ele diz aqui, de 15 aos 20 anos, seria naquela fase que muitos chamam, particularmente eu não concordo, mas é o que chamam de aborrecente, que seria os adolescentes. Então, nessa fase começa a eclodir, vamos dizer assim, a autoafirmação. Mas é isso aí mesmo. Agora, realmente, Ronaldo, não existe o aborrecente. Na verdade, não existe. O adolescente por natureza, nessa fase, o espírito é questionador. Ou, às vezes, ele tem muitas dúvidas, ele ainda não sabe exatamente o que quer ser aqui na vida, qual é a sua missão, e assim por diante. E ele é muito suscetível das influências sociais, por isso que os pais têm que prestar atenção. Não é porque o filho já se tornou um adulto, né, já é um jovem, que você não vai olhar mais por ele. Muito pelo contrário. Olha aí os problemas da violência, das drogas, do alcoolismo, etc. O egoísmo, a indiferença, os pais têm que ficar atentos e manter a boa orientação junto aos seus filhos. Então, ele não é um aborrecente. Ele, na verdade, quer saber. Ele quer se encontrar. Ele está naquela fase de fazer o encontro consigo mesmo, com o próximo e com a vida. E muitos pais se equivocam porque, às vezes, exigem dele o que ele ainda não está preparado para dar. Quer dizer, ele não sabe tudo ainda. Ele não tem todas as experiências de vida. E nós precisamos prepará-lo para isso e continuar a apoiá-lo. Não é jogá-lo no mundo ou dentro de casa ficar exigindo. Aí, já vai fazer 18 anos e não sabe fazer isso, e não sabe fazer aquilo. Nós achamos que estamos tentando educá-lo, mas podemos estar levando-o à depressão,
ao isolamento ou à revolta, que é muito ruim. Então, nós que já passamos pela adolescência, eu passei ontem, o Ronaldo é mais velho, mas eu passei ontem, tá? Mas nós que já passamos pela adolescência, não podemos esquecer disso. O Herculano Pires, nosso grande educador espírita, ele pergunta, né, num texto dele, por que nós adultos esquecemos que já fomos crianças e adolescentes? Ah, mas não adianta recordar porque a minha época foi muito diferente da época de hoje. Tecnologicamente, cientificamente, sim, é verdade. Mas adolescente é adolescente. As dúvidas, os problemas, tudo isso que nós já passamos, nós adultos, nós agora precisamos entender os nossos filhos que estão passando por essa fase. É isso que nós temos que fazer. E lembrar, é filho. Então precisa ser apoiado sempre. Se ele já está com 20 anos, com 25 anos, continua sendo filho, continua sendo filha. E nós continuamos sendo pais. Não podemos esquecer disso. Então, a demonstração do seu afeto, do seu carinho, do seu amor, da sua preocupação, a sua orientação, tem que estar presente sempre ali, mas, claro, respeitando a liberdade dele. Marx nos está atrelado a isso também, uma espécie da desinformação, ou melhor dizendo, a má informação, e aí eu entro com a mídia. Hoje, então, com as tecnologias que nós observamos, o fácil acesso à internet, que você tem mais informações, mais desinformações e má informação do que, propriamente dizendo, as informações salutares, que existem. Eu vou dizer sério, que existem. Mas, ao clicar, você tem uma enxurrada de informações. E aí vem as fake news, que acabam levando de roldão muitos dos nossos jovens, e vou dizer mesmo, até nós mesmos, a acreditar em algo que não está dentro da verdade. E aí também não é um processo de educação quando, no lar, na escola, temos todo o trabalho profícuo e, de fato, que vise essa formação do caráter, essa transformação que, de fato, leve o jovem e nós mesmos, como educadores e pais, a aprendermos uns com os outros essa forma do diálogo franco e aberto, e não se deixar levar por desinformações e má informações, ainda mais nos dias de hoje. Bem, Ronaldo, olha só, nós temos uma situação complexa que vem de um bom tempo. Na época da juventude dos nossos pais, eles eram extremamente influenciados pelo rádio. Não, o rádio, nossa, era tudo. Né? Mas o rádio sempre trouxe boas informações, más informações e desinformações. Depois veio a TV. Nós, por exemplo, aqui, eu e você, nós fomos muito influenciados pela televisão. Nossa, a TV, assim, quando assumiu realmente aqui no Brasil, então a gente ficava ligado na telinha. A televisão sempre trouxe boas informações, más informações e desinformações. Aí, então, surgiu a internet. E a internet se expandiu com muito vigor. Hoje, né, essa rede mundial de comunicação, e, de fato, ela também traz boas informações, más informações e desinformações, que são as nossas famosas fake news. Ou seja, nós sempre enfrentamos o problema. E se eu recuar aos meus bisavós, nós vamos ver que eles eram muito influenciáveis pelos jornais, né? O boca a boca, pelas informações que os pais passavam a eles. Porque nós somos muito influenciáveis pela comunicação. Então, precisamos, hoje em dia, definitivamente fazer um trabalho de educação que leve as novas gerações a saber discernir o que é bom e o que é mal. Como dizia Paulo de Tarso, né? Em princípio, tudo me é lícito,
Entretanto, eu devo saber que nem tudo me convém. Por quê? Porque nem tudo vai me fazer bem, nem tudo vai fazer bem aos outros. Então, esse aqui tem que ser o meu parâmetro. Eu posso falar o que eu bem entender? Em princípio, sim. Eu posso fazer o que eu bem entender? Em princípio, sim. Entretanto, se você falar o que bem entender e fazer o que bem entender, isso tem consequências para você e para os outros. E nós temos regras de convivência para manter a harmonia social. Então, precisamos trabalhar isso com a nossa juventude, para que ela saiba discernir. Mas, Ronaldo, quem foi que disse que há interesse em fazer isso? E aí fica o jogo, né? Os pais empurram isso para a escola e a escola empurra isso para a família. Mas, na verdade, família e escola têm que se dar as mãos e fazer esse trabalho. A escola não pode se eximir disso. A escola não existe apenas para trabalhar geografia, história, língua portuguesa, química, filosofia e etc., do ponto de vista apenas de conhecimento. Quando eu fiz a faculdade, por exemplo, eu tinha aula de psicologia da educação e eu conheci um monte de escolas psicológicas ligadas à educação. Quem era quem, quando, quais eram os principais pensamentos, os princípios, etc., etc. Mas era só conhecimento, porque a prática disso, para que servia, como utilizar, isso aí simplesmente não era trabalhado. Então, você só tinha conhecimento e pode sair aqui com tudo decorado aqui, citando os psicólogos dentro da história, as correntes de pensamento psicológico. Você só tem conhecimento. É isso que você tem. Então, a escola precisa entender que a criança, o jovem, passa determinadas horas diárias dentro da escola. E que a escola precisa exercer a influência também do ponto de vista moral, para que essa nova geração seja uma geração consciente, crítica, que saiba utilizar o bom senso e não se deixar levar pelas fake news. E aí, quando ele recebe, né? Vamos dar um exemplo bem prático dos dias de hoje. Aí recebe lá uma mensagem, uma reportagem, um vídeo lá no seu WhatsApp, ou que seja no Telegram, aí ele recebe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler ou vai assistir, vai ouvir e vai, antes de mais nada, pensar. Não é? Eu faço parte de vários grupos e, às vezes, vê lá uma publicação, olha isso, não sei o que, já está lá viralizando. Eu pego, entro na internet e vou fazer, e pesquiso. Deixa eu ver isso daqui, se realmente isso aqui é verdadeiro, se existe notícia sobre isso, quem fala. Aí eu descubro lá, depois eu entro no grupo, gente, olha, é fake news. Tá? Não é isso não, que na verdade é isso. Aí, depois, quem publica, vai dizer, desculpe, é que eu não cheguei a pesquisar para ver se era. Mas então por que você divulgou? Por que você postou? Porque isso aí vai, né? É efeito dominó. Então, a escola, em conjunto com a família, tem que fazer esse trabalho, que é dar autonomia, sim, mas com criticidade, trabalhando o desenvolvimento também do bom senso, para que ele saiba bem utilizar as coisas, o conhecimento, e não faça uma bomba para jogar nas nossas cabeças, ou uma lei injusta para deixar a maioria na pobreza, ou sem justiça. Então, é uma questão moral muito grave, que envolve a educação, e aí envolve família, e envolve também a escola. Marcos, atrelado a isso, essa importância da infância, e que Deus nos dá nesse primeiro momento para que possamos vir na infância a ser burilado pelos pais, não está também aí a ligação das responsabilidades de causa e efeito entre esses seres que reencarnam, como nós também reencarnamos no seio familiar com nossos pais,
tanto os que nos antecederam e nossos sucessores? Não há essa ligação também de reparação? Como há, né, Ronaldo? Como há. É um engano achar que nós não temos nenhum tipo de ligação. As reencarnações, as existências são solidárias entre si. Ninguém chega pela reencarnação sem ter algum tipo de ligação, né, com você. Aliás, eu estou lendo um romance espírita nesse momento, que é o romance Redenção, do espírito Vitor Hugo, através da médium Zilda Gama. Eu não vou aqui contar a história do romance, mas essa questão dessa ligação. Tá? Depois de uma série de acontecimentos, alguns personagens desencarnaram, e um deles continua aqui na Terra. Tá? Continua. E ele começa a se dedicar a auxiliar os mais necessitados, e principalmente as crianças. E quando tem crianças de família muito pobre, crianças órfãs, ele começa então a amparar. Até que um dia chega para ele uma criança toda mutilada, sem braços, uma série de coisas aí. Depois, né, essa criança vai crescendo e é revelado a ele que aquela criança era o fulano de tal, né, que já havia desencarnado e que tinha apontado muito, e que agora, por misericórdia divina, estava retornando. Eu falei, mas misericórdia divina? Ele vem num corpo todo disforme, mutilado, que misericórdia é essa? É misericórdia sim, porque ele veio com aquele corpo informe, sem braços, que era para não mais cometer o mal. O próprio corpo será trava do espírito, e ele ficar muito mais influenciável pela educação, que agora o outro tinha que fazer com ele. Olha que beleza! Então, isso mostra as nossas ligações, as ligações de pais e filhos. E precisamos lembrar disso e não cometer certos equívocos, como, por exemplo, ele é muito irrequieto, ele não para, adora desenhar. Sabe o que eu fiz? Dei as canetinhas para ele e as paredes. Ele fica lá, não sei o quê. E você ainda filma, posta nas redes sociais para mostrar que o seu filho pinta todas as paredes da casa com canetinha. Gente, é preciso educar, precisa disciplinar, precisa dar limites. Porque se hoje ele tem essa liberdade toda e faz o que bem entende com as paredes da casa, o que não fará amanhã? Sem nenhuma orientação moral? E esse espírito reencarnou para receber essa orientação moral, e não para ser largado aí no mundo. Meu filho, as paredes estão aí, as canetinhas estão aqui, pode se divertir. Porque, Ronaldo, agora eu vou falar com todas as letras. Ele me dá um sossego enorme, eu deixo ele lá pintando as paredes. Que sossego, aí eu posso fazer as minhas coisas. Os pais que estão fazendo isso, preparem-se, porque a lei divina vai cobrar. Perfeito, Marcos. Dando continuidade aqui nessa importância da infância, das leis divinas, e que vai nos trazer essa oportunidade cada vez mais brilhante para a nossa reparação dos afazeres, dos feitos uns com os outros. E os espíritos aqui fazem duas observações, a nota de Kardec. Na verdade, são os espíritos, sim, então não é uma nota de Kardec, não. Para mim era a nota de Kardec, porque depois ele bota a observação aqui, ver o item 319. Eu até separei aqui a pergunta 319. Deixa eu ver se ela está aqui. Pergunta 319. Mas antes, eu quero chegar só uma observação. Ele fala aqui, por exemplo, e vós mesmos, ao morrer ou desencarnar, estareis numa espécie de infância no meio de novos irmãos. Olha a segunda infância aí. O que você tem a dizer sobre isso, Marcos? É verdade, Ronaldo, porque mas nós não somos espíritos, nós já não conhecemos o mundo espiritual. Por que essa espécie de segunda infância ao desencarnar? É porque quando nós reencarnamos e o passado vai para o inconsciente, nós nos vinculamos à matéria, que é natural.
Então, as nossas referências passam a ser a matéria. O corpo, quem nós somos, o que fazemos, nossas ideias, nossos sonhos, e assim por diante. O Emmanuel é muito feliz quando ele diz que desencarnar ou morrer não é um passe de mágica. Você vai ter um período de perturbação e de readaptação ao mundo espiritual. Você vai encontrar, por exemplo, aqueles que são ligados a você do passado, mas que não reencarnaram, não estiveram aqui. Você não vai recordar todos eles só porque desencarnou. Não é assim. Tá? Então, é uma espécie de segunda infância, então, esse retorno ao mundo espiritual. Aí ele faz aqui a pergunta na 319, que é importante nós lermos. Desde que o espírito já viveu a vida espírita, antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? E os espíritos respondem, esse é apenas o efeito do primeiro momento da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. E aí vem as ideias inatas, ou que fica latente, tudo que nós já aprendemos. Seria isso, Marco? Ah, sim. E as ideias inatas, elas já estão presentes aqui conosco. Porque o espírito nunca perde isso, nem as tendências de caráter e nem as ideias inatas. E que ele começa a mostrar com bastante naturalidade. E ele leva a isso, claro, obviamente, quando desencarna. Muitos educadores não espíritas não levam em consideração, aliás, até condenam a tese das ideias inatas, mas nós espíritas não descartamos isso, porque isso pertence ao espírito. E aí é o negócio, você está vendo ele lá com determinados conhecimentos, com determinadas habilidades, você não tem que se perguntar de onde vem isso? De onde ele traz isso, hein? E muitas vezes são habilidades, por exemplo, que você não tem, mas você é o pai, você é a mãe. O pai e a mãe não têm. Como é que ele traz isso? Porque o pai e a mãe nem para ensinar poderiam, porque não são as habilidades deles, mas o espírito já traz, é dele, são as ideias inatas, e que, obviamente, diante do que ele fizer aqui na Terra, ele leva isso também para o mundo espiritual. E aí ele pede para que leiamos também a 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E aí vem a resposta dos espíritos. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E aí, Marcos, para desmistificar muitas informações que vêm no movimento espírita, e essa perturbação pode perdurar por muitos anos, milênios, ou não, e pode também ser um despertar imediato, dependendo da evolução do espírito, ou como ele agiu na Terra ou nas suas encarnações? Exatamente, Ronaldo. Tudo depende do nosso apego maior ou menor às coisas da Terra, tudo depende do nosso desenvolvimento moral maior ou menor, da prática da caridade, do amor ao próximo, ou do nosso egoísmo, ou do nosso orgulho. E, realmente, essa perturbação no retorno ao mundo espiritual pode perdurar por muito tempo ou por pouco tempo. Pode ser suave ou profunda. E, para quem quiser conhecer mais sobre isso, recomendo, então, a leitura de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Não apenas a segunda parte, que são os depoimentos dos espíritos, mas a primeira parte, que é importantíssima, porque é todo o estudo teórico que Allan Kardec faz, então, sobre a justiça divina e diversas questões aí de ordem espiritual, que é a nossa realidade. Pois bem, nós tocamos em muitos pontos aqui, inclusive a infância espiritual e a infância material e espiritual ao mesmo tempo, que é a necessidade de reparação, de refazimento, de um repouso e de estar ali o espírito sensível, mais apto a influências
salutares dos pais ou não, de acordo com o ambiente, porque aí também é uma prova e uma expiação pelo que ele tem que passar. Marcos, a observação que eu tenho a fazer no final é justamente essa belíssima que ele faz aqui na nota de rodapé, que eu penso que é importante. Ele diz assim: os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre este item e os que se lhes seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para a vida, para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. Que aí, Marcos, é um marco que eu penso que pecamos muito, nós, independente de ser espírito ou não, espiritualizado, que é também preparar, quando nós vamos preparar para a vida, não é só a vida material, é a vida espiritual, é, numa palavra, o homem de bem, tentarmos assim evoluir, levar para nós, porque nós também evoluímos, ficou claro isso aqui, quando nós conseguimos minimizar nessa condução da educação dos nossos para um homem de bem, ou tentarmos chegar a isso. Porque o que se quer é transformar, e nós estamos num momento de transição do planeta de provas e expiações, que ainda há tempo de fazermos esse trabalho. Nós que estamos já na idade, tivemos nossa infância, você, todos nós, deturpada ou não, mas tivemos a nossa infância, nossos pais fizeram o melhor conosco no burilamento e com certeza conseguiram. Aqui nós sabemos as nossas tendências, eu sei, como você também sabe, os nossos pais contribuíram muito. E nós? O que estamos fazendo, como ele diz aqui, nessa psicologia infantil da pedagogia, nessa importância da educação da criança, não apenas para esta vida, mas dar seguimento a isso, à vida espiritual. Pois é, Ronaldo, essa nota é do nosso querido Herculano Pires, e ele tem muita razão, né? Nós somos espíritos, nós somos almas imortais. E não podemos esquecer dessa questão, porque nesse foco nós vamos trabalhar o desenvolvimento do senso moral. É com esse foco que nós vamos nos humanizar e nos espiritualizar. E que são coisas que têm faltado, né? Desenvolvimento do senso moral, humanização e espiritualização do ser. Nós temos sentido uma falta enorme disso. E o Espiritismo veio justamente nos trazer isso. Daí porque aqui na nota ele chama a atenção, não apenas dos pais, mas dos professores. Porque com a alma imortal e a reencarnação, nós estamos diante de uma nova psicologia e de uma nova pedagogia. Não se trata apenas de inserir esses dois princípios no que já existe. Na verdade, esses dois princípios transformam tudo. E nós precisamos definitivamente entender isso e começar a trabalhar. É importante, claro, tudo é importante. A pedagogia é importante, a psicologia é importante, a fonoaudiologia é importante, a medicina é importante, a psicologia é importante. Tudo é importante. As ciências, de uma forma geral, mesmo materialistas, são importantes. Mas o Espiritismo vai além. Porque o Espiritismo descortina a nossa realidade imortal. Ora, se nós somos seres imortais e que responderemos perante a lei divina pelo que estamos fazendo aqui na Terra, já ficou claro da necessidade dessa educação espiritual. Porque o preparar para a vida não é preparar você para saber viver na sociedade, não é simplesmente preparar você para ser um profissional desta ou daquela área, não é só lhe preparar para saber ter relacionamento com alguém e constituir uma família, não. Preparar para a vida significa que você seja ético, que você seja honesto, bom cidadão, que saiba pensar nos outros, sabe até se colocar no lugar dos outros, que é empatia,
Tudo isso já seria assim, um avanço de excelência na humanidade. Mas continuaria a faltar a essência, que é a nossa espiritualidade. Porque a morte, ela vai chegar mais dia, menos dia. Mesmo que você não pense nela, mesmo que você, ao pensar nela, considere que talvez seja o fim de tudo, mas será que é? E já pensou você pressentir a morte quando você está cheio de ideais, sonhos? E aí, chega a morte, será mesmo que acaba tudo? E se você não andou sendo honesto, ético, bom, será que você vai simplesmente sumir na poeira do universo? Ou será que se continuar a vida, o que pode acontecer com você? Porque tem essa história muito antiga dentro da civilização humana de existir um tal de Hades, inferno, e qualquer coisa desse tipo. Será? Será? Nós sempre tivemos isso, porque é justamente a nossa realidade espiritual falando. Então, a educação, como diz aqui o nosso Herculano Pires, tanto na família quanto na escola, precisa trabalhar a realidade da vida espiritual. Até porque nós precisamos também aguçar, desenvolver mais as nossas antenas psíquicas. Porque os desencarnados estão aqui, ó, do nosso lado. A tecnologia, não é, Ronaldo? Não consegue captar. O que vai com o Marcos? Você está sozinho aí. Ronaldo, você está sozinho. Ah, não estamos, não. Ó, os espíritos estão aqui. Alguns aprendendo, ouvindo, outros nos intuindo, para que possamos captar bons pensamentos, ter as boas falas, porque a espiritualidade está aqui no céu, que é uma outra dimensão da vida. É só isso. E nós precisamos saber trabalhar com isso. Então, quando a educação realmente considerar não apenas a vida material, do nascimento ao túmulo, mas considerar a vida do ponto de vista espiritual, nós vamos transformar a humanidade para melhor, com certeza. E aí a fala é o pensamento, é a ação de Jesus conosco, que nos deu o maior exemplo do que é ser um homem de bem. Ele não fala em perfeição. Vós sois deuses, o que eu faço podeis fazer. E a prática dele, exemplificando o tempo todo de como nós devemos proceder uns com os outros, nos fala alto até hoje. E permanecemos no egoísmo. Enquanto continuarmos a não identificar em nós mesmos o bem ou o mal que nós estamos criando uns com os outros, estaremos assim, de uma forma ou de outra, fadados ao precipício que estamos nesse emaranhado desde antes mesmo da vinda de Jesus. Só que a vinda de Jesus é um marco. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu penso que esse é o momento da educação infantil, é sermos como uma criancinha, pensarmos como uma criança, porém com a maturidade que nos é pertinente, sem a maldade, de ver, sim, como a serpente que Jesus ensinou também, de sermos como a serpente, prudente, ter essa prudência de percebermos que o mal não está no outro, mas principalmente em mim mesmo. Eu é que tenho que me transformar. E se Deus, na sua infinita misericórdia, nos oportunizou a infância com os nossos filhos e netos, é para que possamos hoje, com as ideias que já temos de responsabilidade, darmos continuidade neste processo da educação do espírito para a vida e para a vida espiritual. Sem dúvida, Ronaldo, sem nenhuma dúvida. Trazer Jesus é muito importante. Jesus é o mestre por excelência. E quando ele diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ele estava nos conclamando para sermos simples, humildes e puros de coração. E essa é uma jornada educacional. Eu, comigo mesmo.
Porque nenhum mestre pode me transformar. Ele pode me orientar, ele pode me apontar os caminhos, mas somente eu posso me educar. Mas se eu não tiver o mestre que me aponte os caminhos, eu não vou conseguir realizar. Qual é o mestre que vai me apontar os caminhos? Meus pais, meus professores, são os educadores, meus educadores nesta encarnação. E eles precisam me apontar os caminhos, precisam me fazer pensar, precisam me fazer entender a vida de um ponto de vista maior, que vai além, muito além do nascer, viver e morrer. E Jesus como grande guia e modelo para isso. E nós precisamos compreender que na infância o espírito está maleável. É na infância que se deve exercer a boa influência educacional, que precisa ser feita com amor, como dizia Pestalozzi, só o amor educa, porque é o amor que corrige, é o amor que alerta, é o amor que orienta. Esse é o trabalho que nós temos que fazer, como Jesus fez. Então, ele recebia as pessoas, ele ouvia, atendia, curava, mas o que ele dizia? Olha, a tua fé te salvou. Entendeu? Quer dizer, foi você mesmo. Foi você mesmo. Estou aqui para ajudar, mas não posso fazer por você. Quando ele vai lá e cura lá os 10 leprosos, aí um retorna para agradecer e ele fala, onde estão os outros? Ah, Senhor, sei lá, estão por aí comemorando, não sei o quê. E aí fica patente, tá vendo? Só este é que mostra a sua verdadeira fé. Quer dizer, os outros 9 vão voltar a ter problemas, possivelmente vão voltar a ter a doença, porque não souberam agradecer, não souberam ser humildes. Então, não estão sabendo fazer a sua parte. Então, pais e professores precisam se voltar à educação moral e espiritual de seus filhos e alunos, principalmente na infância, para termos, né, os homens e mulheres de bem, que haverão, então, de transformar para melhor a nossa humanidade. Muita paz, que Jesus os abençoe. Marcos, gratidão. Gratidão a todos pelo carinho. E segunda-feira que vem estaremos aqui mais uma vez. Eu e Marcos e Tavares aí nos ajudando. Muita paz. Eu que agradeço a você, Ronaldo, a todos que nos acompanharam, ao Tavares, que está aí na técnica, ele está no modo oculto, e que você que vem nos acompanhando possa estar sempre mergulhado em vibrações de paz, de bem e de amor. Receba aqui, grande abraço meu e do Ronaldo, paz em seu coração, e até a próxima segunda-feira, 20h30, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz, pelo Facebook e também pelo YouTube. Até nosso próximo encontro.